crianças e 2 adultos. Quem já foi, não quer ir mais. Também é tranquilo, gente. Só tem que ler as frases. Você vai ler essas frases para ela. E você vai ler essas frases para ela, tá? Eu tenho 2 microfones. Deixa eu pegar já. Bom, então nós temos algumas frases aqui. Os pais vão ler as frases para as crianças e a gente vai entender. Depois a gente vai conversar. Vocês vão também só ouvir e pensar o que vocês estão sentindo como crianças, o que vocês estão pensando, sentindo, para a gente conversar depois, tá? Vocês podem me alternar, tá bom? Deixa eu só falar uma coisa. Quando você lê a frase, você entrega para ela e ela mostra para todo mundo. Tá bom. Você é uma ótima menina. Você fez exatamente o que eu mandei. Agora deixa eu ler uma, amor. Você deve estar orgulhosa de si. Eu gostei do que você fez. Você está aprendendo mais a cada dia. Você tirou nota 10, merece uma recompensa. Você trabalhou duro, merece essa nota. Você sabe como me agradar. Você encontrou uma solução sozinha. Ótimo, era o que eu estava esperando. Como você se sente com isso? Estou tão orgulhosa de você. Eu confio no seu bom julgamento. Eu te amo, não importa o que aconteça. Bom, nós tivemos aqui frases de elogio e frases de encorajamento, que é a nossa atividade de agora. Quem recebeu elogios? Essa. E quem recebeu frases de encorajamento foi ela. Agora eu quero que você me fale, como é que foi escutar isso? Como é que você se sentiu? Pode achar bom, é bom, né? É bom, não tem problema. Da série Frases que eu nunca ouvi, né? Na realidade, eu nunca ouvi essas frases, mas é bom, é um sentimento bom, é bom ouvir.
Tá registrado, tá tudo registrado. Que lindo. E como é que foi você escutar essas frases? Foi excelente. Eu acho que muitas delas aqui nem eu mesmo falo para minha filha. Então, é muito bom ouvir isso. É maravilhoso. As duas maneiras são boas de ouvir. A diferença que eu quero que a gente pense é, essas frases de elogio aqui, onde é que está o foco? O foco é em quem? O que você acha? Na criança. Ou Está não? focando em você, no que você fez? Não, nos pais. No que a mãe queria, no caso. O foco do elogio é no adulto. Que linda! Você fez exatamente o que eu queria. Você fez exatamente como eu mandei. Eu estou orgulhosa de você. Qual é o foco do encorajamento? No processo, no que foi feito, em como foi feito, em quem realizou. Né? Quando eu falo, você tirou uma nota 10, você merece uma recompensa, eu estou colocando o foco em uma coisa externa. E quando eu digo para a criança, você se esforçou, você merece essa nota. Porque essa nota foi conquistada por você. A diferença, elogio é bom, a gente faz elogio, a gente usa elogio e está tudo bem para isso. O que não dá, o que não pode acontecer é a gente focar só no elogio e a gente tratar a criança com tanto elogio que ela fica dependente do elogio. E quando eu foco no processo, quando eu foco no que aconteceu e no que a criança fez para conquistar alguma coisa, ela está olhando para ela. Ela está entendendo, ela está satisfazendo uma coisa interna, uma questão interna. Não, então, quando eu me esforço, eu consigo conquistar. Quando eu faço a minha parte, eu fico feliz, as pessoas ficam felizes, mas o importante é o que está aqui dentro. E não, eu estou fazendo para agradar o outro. Alguém aqui, não precisa responder, não precisa levantar a mão. Só pensa. A gente faz muitas coisas para agradar o outro, para mostrar para o outro, para... Não tem problema a gente fazer coisas para agradar o outro. O problema é que existem pessoas viciadas em aprovação, viciadas em agradar o outro. Porque talvez, aí já é uma questão mais profunda, porque talvez foram educadas nesse sentido de fazer as coisas para agradar o outro. Lembra lá do iceberg, o que tem por trás? A minha necessidade, o meu desejo de ser aceito, amado e importante. E muitas vezes eu só sou aceito, amado e importante quando eu agrado o outro. Quando eu faço as coisas para deixar minha mãe feliz, para deixar meu pai feliz. O que, digamos assim, faz parte do processo, né? Que todo mundo se sinta bem, que todo mundo se sinta feliz e respeitado, mas não que o foco seja apenas para receber um elogio, apenas para receber uma recompensa. Então, por que a gente fala assim que na disciplina positiva a gente não é a favor das recompensas, justamente nesse sentido de que a gente vai desenvolver na criança um senso de responsabilidade, de autorresponsabilidade. Então, eu vou fazer porque isso é importante, porque isso é o certo. E aí entra o nosso papel, lógico, de ensinar o que é o certo, de ensinar o que é o que pode e o que não pode. Né? A Sinara estava conversando comigo no intervalo. Tá, Raquel, mas e aí? Como é que a gente faz? Porque é a gente que tem que ensinar as regras. Sim. Quando eu falo de dar escolhas, de envolver a criança, não significa que eu não vou dizer o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve ser feito. Eu vou dizer de uma maneira respeitosa. Mas quem sabe a hora, quem sabe o que precisa ser feito é o adulto. E aí entra, lógico, o nosso papel de mostrar para a criança. A questão é
O que eu estou desenvolvendo? Eu estou desenvolvendo uma necessidade externa ou eu estou desenvolvendo uma satisfação com a própria criança? Então, eu me sinto bem porque eu me esforcei e eu consegui realizar isso. Vocês também percebem essa diferença? Vocês, pais. O problema do viciado em elogio é justamente a frustração quando falta o elogio. Aí começa até a adoecer emocionalmente, porque não é elogiado mais. Que era pequenininho, era mais fofinho, era mais elogiado. Agora cresceu, tem mais responsabilidades, diminui o elogio e causa um adulto frustrado depois, né? A autoestima dependendo dos outros. Tem até um trecho bem interessante nesse livro aqui que fala isso. Eu vou procurar aqui e ver se eu consigo ler para vocês. Mas fala exatamente isso, assim, da criança se desenvolver baseada na opinião do adulto, baseada na opinião do outro. O que, eu repito, nós somos os adultos que precisamos mostrar para ela o caminho, que precisamos direcionar, que precisamos mostrar os princípios, as regras, o que pode, o que deve, o que é certo, o que é errado. Mas não necessariamente da criança fazer as coisas simplesmente para me agradar, né? Então, quando não tem elogio, eu não faço. Quando não tem recompensa, eu não faço. Quando eu não vou ganhar R$10 pela nota 10, eu não vou nem estudar. Se a criança se acostuma com alguma coisa nesse sentido de sempre ter uma recompensa, quando não tem a recompensa, ela não faz. Porque ela só faz baseada naquilo. Ela não faz baseada em que aquilo é o certo, aquilo é o que deve ser feito. E ali, quando eu foco na criança, a gente está desenvolvendo uma série de habilidades que quando eu fico só presa no elogio, às vezes a gente vai elogiar mesmo, a gente vai elogiar o desenho, a gente vai elogiar comportamentos, e isso faz parte, isso é positivo também. O cuidado é para não ficar só nisso. Porque aí sim a gente desenvolve na criança a ideia de que eu tenho que fazer para minha mãe ficar feliz. E é tão triste assim, porque eu vejo muitos adultos, até mesmo em consultório, que têm uma frustração tão grande e uma ansiedade tão grande porque fazem e nunca conseguem atingir essa sensação de aceitação e de importância. Porque eles aprenderam a vida inteira que eu tenho que fazer tudo para agradar o outro, tudo para o outro me aceitar. E muitos pais nem elogiar não elogiam, quanto mais encorajar. Só critica, exatamente. Lá naquela ideia, né, para a criança agir melhor, eu preciso fazer ela se sentir pior. Então, eu critico, eu humilho, para ver se dali sai alguma coisa boa. Mas a gente está indo pelo caminho contrário. Não é? É isso mesmo. Deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria falar com vocês agora. Ah, tá. Achei aqui. Vocês, pais, querem compartilhar alguma coisa? Ele é ótimo. Fala. Eu tenho uma dificuldade com o João Pedro, porque assim, lá no meu prédio tem a quadra, né, onde ele brinca, e tem a área da piscina. E esses dois locais, que seria para ele brincar, se divertir, para entrar entre eles tem garagem e entra carro o tempo inteiro. E eu levo ele lá para a quadra, fecho o portãozinho e ele fica brincando. Só que ele cansa de ficar ali, aí ele quer sair. Aí ele inventa que ele quer ir lá na área da piscina, que é onde tem água. O bebedouro fica lá. E aí eu pego e falo, meu filho, vai devagar, não pode correr, porque aqui é área de carro. Toda hora tá passando carro. Só que ele não quer que eu seguro na mão dele, ele quer ir correndo. Várias vezes o carro já está assim, sabe, freando em cima, porque assim, eu quero dar essa autonomia para ele ir, mas eu não posso também, né? Então, assim, aí
algumas vezes eu pego ele, subo com ele e falo, João Pedro, eu vou subir com você, porque a mamãe já te explicou que aqui você não pode correr. Aqui entra carro toda hora, um carro pode pegar você, pode machucar. Aí ele vai subindo, dando birra. Ou senão, antes de eu falar que nós vamos subir, ele já começa a dar birra no meio do caminho. Então, assim, que ferramenta você me instruiria, assim, eu fazer com ele que poderia dar certo? Porque, assim, às vezes eu tenho que falar, meu filho, você vai machucar, o carro pode bater em você, e mamãe vai ter que levar você para o hospital. E eu não queria criar esse trauma, né? Eu já estou criando sem querer, né? Você vai machucar. Às vezes o pai dele fala, você pode morrer. Eu falei, Tiago, não é assim que fala. Ele falou, mas o menino não entende, né? Então, assim, o que você acha que eu poderia... Tem que ter o limite, né? Não tem jeito. Deixa eu só dispensar os meus voluntários aqui. Obrigada, queridos. O que acontece? Principalmente com coisas perigosas, a gente se preocupa muito mais, né? Com a questão do limite e tudo mais. Você vai mostrar para ele que, se ele quer ir na garagem, tem que pegar na sua mão. Essa é a condição. E se ele não pegar na sua mão, vocês podem ficar na outra parte. Se ele não pegar na sua mão, sem mãos dadas, vocês podem explorar tal ambiente. E para ir à garagem, você precisa pegar na minha mão. O que acontece, e o que eu mudei muito o meu pensamento também, é que quando a gente coloca limite, não necessariamente a criança vai gostar. E ela tem o direito de não gostar. Muitas vezes, quando as pessoas colocam limites em nós, a gente não necessariamente gosta do limite. A gente cumpre porque a gente sabe que é necessário. A gente cumpre, muitas vezes, leis de trânsito, outras regras, porque nós sabemos que é necessário e importante. Não necessariamente a gente gosta do limite. Então, assim, antes eu queria que eu falasse, que ele entendesse e ficasse sorrindo. E agora eu entendo que eu vou falar, talvez ele entenda, talvez ele não entenda, mas aí é um momento em que você precisa ser firme no seu limite, sem ceder. Porque se ele faz a birra e você deixa, aí é que entra a parte que a gente entende que a criança está nos manipulando. Porque se ele fez a birra e você deixou, ele entende que aquela é a maneira de conseguir. Então, se a criança faz um comportamento que a gente tem a sensação de que ela está nos manipulando, é porque em algum momento a gente permitiu que ela entendesse isso. Então, a culpa não está na criança, está na nossa reação e no nosso comportamento. Então, a regra é essa, é assim que pode ser. Você quer ir na garagem de mão dada comigo? E aí, se ele descumprir, você vai falar, olha, você não cumpriu o nosso combinado, então nós temos que subir. E aí ele vai fazer birra e faz parte. Tem que ser firme. Tem que ser firme não só nas situações de perigo, mas se você estabeleceu uma regra, se você fez um combinado e ele não cumpriu o combinado, tudo bem, nós tínhamos um combinado e que você não fez a sua parte. Então, agora nós vamos embora, nós precisamos ir embora, e aí a gente conversa sobre isso. Uma série de coisas, assim, mas assim, é importante. Ele quer ir na garagem, ele quer explorar aquele ambiente, ok, você pode, mas tem essa condição. E aí é importante ser firme. Você vai dizer para ele, fala, olha só, você está vendo que dá para a gente explorar a garagem mesmo de mão dada com a mamãe? Mesmo sem você correr nenhum perigo, porque eu estou aqui para te proteger? Isso seria uma forma de encorajamento. De você mostrar para ele que ele conseguiu cumprir o combinado, que ele cumpriu o que vocês combinaram. E que isso é muito bacana. Você viu que você consegue? E não simplesmente, você pode até dizer, falar, eu estou muito feliz com você. Mas não só isso. Tá?
O que eu queria ler para vocês sobre essa questão do encorajamento é uma parte desse livro que diz assim: do ponto de vista dos dinamarqueses, quando se exige constantemente que as crianças obtenham alguma coisa, por exemplo, boas notas, prêmios ou elogios de professores ou pais, elas não conseguem desenvolver uma motivação própria. Os dinamarqueses acreditam que a criança precisa fundamentalmente de espaço e confiança, o que lhes permite ter controle sobre sua vida e resolver os próprios problemas. É isso que cria autoestima e autoconfiança genuínas, porque parte do incentivo vem da própria criança e não de outra pessoa. E aí ele explica 2 termos que ele chama de locus de controle interno versus locus de controle externo. O que seria isso? Na psicologia, esse incentivo interno é conhecido como locus de controle, que é o grau de poder que uma pessoa acredita possuir sobre a própria vida e os eventos que a afetam. Desse modo, pessoas com locus de controle interno têm poder sobre sua vida e aquilo que lhe acontece. Já pessoas cujo locus de controle é externo acreditam que sua vida é controlada por fatores como o ambiente ou o destino, sobre os quais tem pouca influência. Então, a diferença seria, a pessoa com o controle interno, ela entende que ela é responsável pelas suas atitudes e pelas consequências delas, e a pessoa com o controle externo seria aquela pessoa que põe a culpa em todo mundo tem culpa, o trânsito tem culpa, tudo tem culpa, menos ela. Então, ela não assume a responsabilidade pelas suas próprias atitudes, pelas suas próprias escolhas. Diversos estudos mostraram que crianças, adolescentes e adultos com um locus de controle fortemente externo têm mais predisposição a sofrer de ansiedade e depressão. Ficam ansiosos por acreditar ter pouco ou nenhum controle sobre o próprio destino e deprimidos quando a sensação de impotência se torna pesada demais. Então, quando a gente, trazendo isso para a atividade do elogio e encorajamento, é bem isso. Então, quando eu vicio a criança no externo, tudo vem de fora, eu também estou mostrando para ela que ela não tem responsabilidade sobre as próprias escolhas, sobre o processo. E que as coisas vão acontecendo. Quando eu mostro para a criança que ela é responsável por aquela nota, nossa, mas que interessante esse desenho, me conta aqui como é que você fez, como é que você escolheu esses personagens, essas cores, quando eu mostro para a criança que aquilo que ela produziu é interessante, ela está vendo que ela participa, que ela é responsável pela construção, pela realização de determinadas coisas. Vocês querem comentar alguma coisa sobre essa atividade do encorajamento? Vamos passar? Muito bem. Agora eu preciso de mais pessoas aqui. Dessa vez eu preciso de 2 pais e uma criança. Quem vem? Quem não veio ainda? Vou chamar. Vocês vão ler essas frases. Vocês podem alternar lendo essas frases para a criança. E aí você vai também pensando como é que você está se sentindo. E vocês também. Depois eu quero saber como é que foi para vocês. Indicar, por favor. Você pode usar esse tom aí que está dizendo. Pode ficar mais para cá. Pode começar. Adalgísia, eu não vou pedir de novo. Para de brincar agora ou seus brinquedos vão para o lixo. Não sei por que você não escuta. Estou tão triste. É melhor você cooperar ou vai perder todos os seus privilégios. Tudo bem, vá em frente, querida. Mas esta é a última vez.
Não me importo se você não quer escovar os dentes. Vá já para o banheiro. Rápido, mocinha. Pare de chorar, por favor. Você pode escolher uma coisa da loja desta vez, mas lembre-se de que você não pode ter algo toda vez que vamos a uma loja. Se você não escovar os dentes, nunca mais vai comer doces. Estou falando sério. Estou preocupada que você terá cárie se não escovar os dentes. Você disse que iria limpar o seu quarto e não quero desculpas. Já, agora. Tenho certeza de que você pode fazer seu próprio sanduíche, mas eu vou preparar um para você dessa vez. Me dá seu celular agora. Queria que você comesse todo o jantar. Pense em todas as crianças famintas na África. Não vou comprar as coisas para você toda vez que formos à loja, hein? Você prometeu que não iria jogar videogame tanto tempo se nós comprássemos aquele outro jogo para você. Ah, tá. Tudo bem, vou te dar mais 5 minutinhos de novo. Você fala assim. Você desempenhou muito bem esse papel. Muito bem. Uma mãe, não importa o que a criança sente, o que ela pensa, o que ela está decidindo. E a outra, tá bom, Gente, mais um pouquinho, só dessa vez, de novo. A criança entende que é só dessa vez? A criança entende que vai comprar o brinquedo só dessa vez? Amanhã ela vai querer de novo, né? Exatamente. Qual foi melhor de ouvir? Não, eu acho que o engraçado é que elas, eu não a conheço, né? Mas assim, pelo perfil dela parece que ela é mais tranquila e a Karina já é mais assim, né? E realmente, aqui, vixe, essa mãe aí, vou fazer o que eu quiser, né? Me esbaldar. E a Karina vai pelo medo, né? Vou fazer porque eu tô com medo, né? Mais agressividade. e a gente pensa assim, ele é tão pequenininho, tadinho, né? Tadinho, né? Tadinho. É. Só que aí a gente cai nessa. Se a gente cair nessa ideia. Obrigada, meninas. Se a gente cai nessa ideia do tadinho, do é tão pequenininho, eu perco um momento muito precioso de ensinar regras, de ensinar limites, de ensinar que, se nós fizermos um combinado, eu tenho a minha parte e ele tem a parte dele. Se o combinado foi desligar a televisão depois que acabar esse desenho, então nós vamos cumprir esse combinado. Lembrem-se, a criança não necessariamente vai gostar. Ela tem o direito de não gostar, mas a gente vai ser firme no que nós falamos e no que nós combinamos. Não necessariamente a criança vai tomar a decisão sozinha. Então, na hora que a televisão vai desligar, eu preciso da supervisão do adulto. Desligou. Ok, meninos, hora de deitar, hora de dormir, hora de escovar os dentes, vamos lá? Porque o desenho é muito mais interessante. Então, assim, ok, está combinado, vamos fazer. O adulto, na sua consciência, ele já iria provavelmente, não, está na hora de... Assim, a gente não faz isso, né? Mas, assim, está na hora de dormir, vamos cumprir. A criança, ela quer sempre mais, ela é insaciável. Então, você está me perguntando, quando não tem um adulto por perto? Eu tenho uma certa dificuldade geralmente nessa causa e consequência versus punição, para não parecer que eu estou fazendo a punição, porque assim, a minha educação foi como punição, né? Então, não fui dormir, a punição no dia seguinte vai ser não ter TV. Então, eu sinto como punição, entendeu? Uhum. Mas aí, como passar para a criança, não sendo uma punição, porque assim, eu faço combinado, olha, se vai ver 3 desenhos, no terceiro tem que desligar. Aí ela já aprendeu a desligar, ela desliga. Só que aí chora, dá birra, não sei o que, tem dia que dá a burlada. Que é normal, né? Dá a burladinha, quantos já viu? 5? Falou, mas não era 3?
Aí, como fazer a causa e consequência sem ser punição? Isso eu Uhum. tenho uma dificuldade. Entendi. Você falou uma coisa ali do desenho, me lembrou outra coisa, mas eu vou responder o que você está falando. Que muitas vezes, às vezes a gente começa uma batalha por pouca coisa. Então, assim, mamãe, faltam 2 minutos para acabar o desenho. Não, mas já está na hora, vamos desligar. Não dá para esperar 2 minutinhos? Tá bom, filho, ok. Nós vamos esperar terminar esse desenho e assim que acabar, a gente vai desligar. E assim que acabou, desligou. Então, assim, uma certa flexibilidade, eu não vejo nenhum problema com relação a isso. Agora, a questão do o que é consequência e o que é punição. A diferença que eu entendo da forma que a punição, ela vem de repente, assim. Então, assim, você não desligou, então amanhã você não assiste mais desenho. Você não desligou, você não cumpriu, então amanhã você fica sem desenho. É diferente quando você diz para a criança, o combinado foi esse e você não cumpriu o nosso combinado. O que você acha que pode acontecer, o que você acha que a gente pode fazer com relação a isso? E aí você pode impor algumas coisas, né? De dizer para ele, dizer, olha, então a partir de amanhã, quando não for cumprido aquilo que a gente combinou, aquilo que a gente falou, nós vamos diminuir em 30 minutos, nós vamos diminuir o seu desenho, ou você vai ficar um dia sem assistir desenho. Ele sabe o que esperar. Ele sabe pelo menos o que esperar. E aí entra a ideia, a questão muito importante de ser firme no que você falou, de ser firme no que vocês combinaram. Não, filho, realmente... E aí a criança se comportou bem o dia inteiro, né? Ela está assim, linda e maravilhosa, não fez nada que nos contrariasse, né? Aí ela faz tudo bonitinho o dia inteiro. Aí chega à noite, a gente fica assim com o coraçãozinho assim, ai, mas eu vou deixar ele sem desenho, e ele se comportou tão bem o dia todo. Aí quando a gente deixa e cede, ele entende que os combinados não precisam ser cumpridos. Que eu consigo burlar a regra, que eu consigo, digamos assim, com um jeitinho, né? Eu consigo... Então, assim, quando a gente está falando de regra, de limite, muitas vezes somos nós que vamos estabelecer. Tudo bem que, igual eu falei, a gente pode ter uma certa flexibilidade, não tem problema nenhum com relação a isso. A gente pode fazer o combinado junto com a criança. Ok, você gosta muito desse desenho e esse desenho é nesse horário, então, assim que você cumprir todas as suas tarefas, assim que você fizer a lição de casa, assim que você jantar, assim que você escovar os dentes, aí é a hora do desenho. Entende? Então, assim, não tem problema nenhum em colocar condições, em colocar assim, tudo bem, você pode assistir, você vai fazer tal coisa, desde que você tenha cumprido as outras tarefas. E não é assim, lembra lá das perguntas curiosas, não é dizer para a criança assim, filho, a pergunta do banho, né? Você quer levar a bola ou o carrinho para tomar banho hoje? Ok. Mas você não vai perguntar para a criança, você quer ou você não quer fazer a lição de casa? Não é por aí, né? Então, assim, a lição de casa precisa ser feita antes do jantar. E aí a flexibilidade que eu falo é que a criança pode decidir se ela vai fazer logo que ela chegar da escola, ou se ela vai lanchar e tomar banho e depois fazer a tarefa de casa, desde que seja feita antes do jantar. E aí nós temos um combinado, e aí esse combinado não é cumprido, e aí você vai conversar com a criança. Tudo bem, você não está cumprindo da maneira que nós combinamos. Então, eu preciso colocar uma regra com relação a isso. E aí você estabelece as regras de acordo com o que é também prioridade para você. Porque se você quer uma criança que tem uma organização de tempo, de horários, de uma rotina, o que na minha percepção é importante para todas as crianças, né, tem famílias que não têm isso como prioridade, mas eu acho bem importante, e aí vocês vão estabelecer dentro da casa de vocês o que é importante para cada um.
tá? Meu filho, ele gosta muito de sapato, ele é invocado com sapato. E todo dia é uma briga para ir para a escola, porque ele quer escolher o tênis que ele vai. Aí eu vou lá, pego 2 tênis e falo, escolhe qual você quer, ou é este ou é este. Aí é outro problema, ele começa a dar birra, porque ele não quer nenhum dos 2 que eu peguei para ele. Ele quer ir lá no guarda-roupa, abrir e escolher. Ou senão ele põe um, depois ele quer, põe o outro. Não, esse aqui não vai dar, vou ter que pôr esse, entendeu? Aí a minha cunhada até falou assim pra mim, Giovana, esconde os outros tênis e deixa só esses 2 aí. Aí eu fiquei pensando, mas quando ele for maior, ele vai ter que aprender, ele não vai ter um sapato só, ele vai ter vários sapatos. E assim vão ser as outras coisas que vão acontecer na vida dele. Então, assim, qual que seria a dica que você me daria para isso? Que eu dei as opções, no caso, né? Eu coloquei os 2. Ou certo seria eu falar para ele lá. Não é que você tem que deixar livre para ele escolher o que ele quiser. Se tem aqueles 2 sapatos que podem ser usados na escola, você pode dar essas opções e tá ótimo. Talvez ele não vai querer, e muitas vezes não vai querer, as outras crianças também não vão querer, isso é muito, muito comum, acontece demais. Essa fase aí dos 3 anos, a escolha das roupas e dos sapatos. O meu não queria usar blusa de frio. Era uma guerra para colocar a blusa de frio. E aí ele fala, não quero nenhum desse. Tudo bem, filho, eu entendi que você não quer nenhum desse, mas essas são as escolhas que tem. São esses sapatos que tem para ir para a escola. Você quer escolher ou eu vou escolher para você? E aí pode ser que ali naquele momento vai virar uma confusão, porque a criança vai impor a vontade dela e aí você vai dizendo, realmente não tem outra maneira, você tem que escolher um desses sapatos. E aí se ele fizer birra, aí você vai ter que pôr o sapato, porque está na hora da escola, né? Não dá para esperar, não dá para ficar ali muito conversando. Tem horas que é isso que dá para fazer. Porque assim, se a gente for lá para a teoria, lá para o ideal, é muito mais fácil e bonitinho. Mas tem momentos... Não existe, não tem como. E outra coisa, a gente tem que ter um cuidado para não exagerar nessa ideia de não frustrar a criança. Porque nessa ideia do não frustrar a criança, do salvar a criança de todas as dificuldades, do salvar a criança de todos os problemas, a gente cai na permissividade. Zero dor. Infelizmente, vai criar um adulto que não suporta nenhuma frustração. Né? Adolescente e adulto que não suporta nenhuma frustração. Então, não dá para a gente salvar a criança e amenizar as frustrações em todos os momentos. Talvez ali é um momento de você dizer para ele, falar assim, filho, realmente, eu estou entendendo que você não quer nenhum dos 2 sapatos, mas essas são as opções, nós precisamos ir para a escola, e ou você vai escolher, ou a mamãe vai escolher por você. E aí volta naquela questão do ser firme e do manter o que você falou. A diferença que a gente está entendendo aqui é que eu posso ser firme com respeito. Eu posso ser firme, digamos assim, validando o sentimento da criança. Ela não tem que gostar das minhas escolhas. Ela não tem que ficar feliz e achando lindo que eu falei que só tem essas opções. Mas ela vai cumprir, porque aquela é a regra que a gente estabeleceu. É bem isso, escolher as minhas batalhas. Então, eu vou escolher o que vale a pena, bater de frente. Então, assim, quando eu falo para ela que aquelas são as opções, que ela tem que escolher um sapato, que está na hora de ir para a escola, eu não estou dizendo para ela, tá bom, então você pode fazer o que você quiser. Eu estou dizendo para ela, é isso aqui, e eu estou colocando o limite, mas eu não estou dizendo para a criança, assim, eu não estou sendo agressivo, entendeu? Eu te dei as opções, se você não quer escolher, eu vou ter que escolher por você. Eu preciso dos meus voluntários de volta. Cadê vocês?
Karina, Adalgisa, Valéria, volta aqui que eu preciso de vocês de novo. Não, já. Um vizinho meu. Pega aí. Eu levo um vizinho meu, a gente reveza, né? Para a escola, né? E aí junta ele e o Gabriel, meu filho, e ficam fazendo bullying com a Liz, que é a mulher. Então eles vão detonando ela, ainda bem que eu moro aqui pertinho, ali no IAPC. E a escola é ali, quase chegando em Brasília, né? No Vila Galileu, então eu só atravesso a cidade. É meia hora, os dois detonando a coitada da menina. Enfim, aí um dia ela virou para mim e falou assim, mamãe, no carro, eu não quero mais que você dê carona pro fulano. Eu, por que, minha filha, você não quer? Mamãe, ele vai me enchendo o saco lá de casa até na escola, e é muito longe, e eu fico toda vez com dor de cabeça, isso na frente do menino. Falei, mamãe, eu entendo, porém, não tem como a gente mudar isso. Mas ele me amola e começou, né? Eu falei, eu entendo, eu também estaria muito brava se fosse você. Inclusive, aí eu fui para os meninos, vocês estão desrespeitando ela. Aí aquele sermão de mãe, aquela coisa chata que a gente está careca de saber. Aí eu falei, aí ela, mamãe, mas aí você não vai, então você vai fazer assim, ó. Quando for para ir com a mamãe dele, você me leva? Eu falei, mas eu não gosto de ir com ela. Eu falei, minha filha, infelizmente as coisas são assim. A gente tem que aprender a lidar com o que é bom e o que é ruim. O que eles estão falando com você te incomoda muito? Incomoda. Muda alguma coisa em você, do que você pensa sobre você? Não. Falei, então, mamãe, ó, a gente vai ter que aprender isso, a vida sempre vai ser assim. Eu poderia, como mãe, falar para ela, não, minha filha, tudo bem, eu não vou dar mais carona para ele, porque eu nunca dei, ele entrou agora na escola, não vou dar mais carona para ele e eu te levo toda vez. Poderia, não iria mudar nada para mim. Mas, no futuro, sempre vai ter alguém que vai fazer alguma coisa que não vai agradar 100%, nenhum, nem outro, nem a mim, né? Então, assim, talvez não seja a melhor forma de ensinar, mas, assim... Deixa eu só falar uma coisa antes que eu esqueça. O que eu percebo dessa situação é assim, a diferença está na maneira que a gente responde à criança. Então, assim, se você vira para ela e fala assim, para de ser boba, menina, liga para isso não, nem escuta o que eles estão falando. O que você está mostrando para ela? O seu sentimento não importa, o que você está sentindo, não estou nem aí, não estou preocupada com isso, se vira para resolver a sua frustração. Mas quando você diz para ela, isso te incomoda? Como é que você sente com isso? Isso está ruim para você? Você está mostrando para ela que o que ela sente importa. O que ela sente importa, mas que muitas vezes a gente precisa aprender a lidar com a situação, mesmo que ela não seja agradável para mim. E talvez ela não vá saber lidar com a situação assim de repente, mas ela vai se fortalecendo nisso. Então, acho que a diferença é quando a gente simplesmente abandona a criança com seu próprio sentimento, sem ela saber lidar com aquilo, e quando a gente acolhe esse sentimento, mesmo dizendo para ela que não dá para fazer nada com relação a isso, e que ela vai ter que passar por aquele problema, mas eu estou aqui para te apoiar, eu estou aqui para o que você precisar. Entende? Então, eu acho que é bem isso. Quando eu tenho estudado muito sobre traumas e a consequência dos traumas na vida adulta. E é um curso de um psiquiatra, ele não é canadense, mas ele mora no Canadá, e ele fala o seguinte, o trauma não é... o que causa o trauma não é a situação em si. O que causa o trauma é a maneira que aquela situação foi conduzida.
é a maneira como a criança foi acolhida naquele sentimento ou não acolhida, né? Então, ele entrevista muitas pessoas, tem um documentário bem interessante, eu posso até passar o nome para vocês, que ele entrevista muitas pessoas e ele pergunta assim, como foi a sua infância e tudo mais, e as pessoas falam que apanhavam muito dos pais, tinham muita violência, muita humilhação, e a pergunta principal dele é assim: e com quem que você conversava sobre isso? Com ninguém. Então, é assim, existe a situação de trauma e não tem para onde correr, não tem com quem falar, não tem quem vai me apoiar nesse momento. Então, assim, a gente não tem como salvar as crianças de todas as situações, de todos os traumas ou de todas as coisas frustrantes. É impossível. Mas a gente tem como acolher essa criança, acolher esse sentimento e mostrar: eu estou aqui para te ajudar e para te apoiar no que for preciso. Entende? E é justamente isso que foi o que eu falei lá, né? Como é que cria esse vínculo? Porque, igual a minha filha, foi o contrário, né? Lá em casa, fala assim, não pode bater, não pode brigar, não pode morder, né? Tem que ser gentil, nananana. Foi para a escola dessa forma, né? Bonitinha, educadinha, tarará. E aí, de repente, não queria mais para a escola, chorava todo dia, né? Começou a ficar muito agitada em casa, muito calma, né? E aí eu falei, tem algo errado. Aí começou a fazer xixi, cocô na roupa, algo errado. E aí, tudo bem, vamos ter que mudar de escola. E eu tentava perguntar o que acontecia, ela só falava que queria mudar de escola. E aí, depois que saiu da escola, que ela falou, ela falou assim, a gente conversando um dia, ela, mamãe, ainda bem que a gente saiu da escola, né? Eu falei, por quê? Essa escola é muito legal, né? Eu gosto muito, lá não tem ninguém que me bate. Foi aí que você descobriu. E aí, assim, a mãe, que fazia disciplina positiva em casa, pediatra, sentia a pior pessoa do universo. Falei, como passou um ano e eu não consegui captar isso da minha filha. E aí eu percebi que eu não ensinava ela a se defender, porque eu falava, você não pode bater, você não pode. E você fez o quê? Aí com isso eu perguntei, mas e aí, o que você fez? Aí ela falou, não, mas a amiguinha ficava de castigo todo dia. Eu falei, batia só em você? Não, era muito nos outros também. Eu falei, mas o que você fez? Falei para a professora. E a professora fez o quê? Colocou ela de castigo. Mas ela continuava apanhando todo dia. E ela não conseguia se defender. Aí veio a irmã mais nova. E a irmã mais nova bate nela. Bate nela? Bate nela. Morde, chuta, briga. Eu falei, gente, essa criança não está sabendo se defender. Né? Então, assim, eu não bato, assim, eu não sou uma mãe que bate, eu brigo, grito, né? Mas assim, eu não bato. Eu falei, gente, ela não sabe se defender. Aí, na hora, aquele raciocínio rápido, assim, né? Nem sei se fiz certo, né? Aí eu falei assim, mas não tem outra ideia? Como é que você acha que você poderia ter feito diferente quando ela foi te bater? Porque, às vezes, nessa escola nova, você pode encontrar alguém que vai te bater também. O que você vai fazer? Aí ela parou, pensou, eu vou me esconder. Eu acho que essa talvez não seja uma boa opção, tem outras. Aí ela, eu acho que eu vou sair correndo. Falei, pode ser que sim também. Aí ela falou, vou contar para um adulto. Falei, é uma boa opção, excelente opção. Mas e outra coisa? Então, assim, ela não me deu nenhuma opção de que ela pudesse evitar e se defender. Revidar. Aí eu falei assim, vamos treinar. Né? Falei, vamos ver o que a gente pode fazer. Você vai descobrir. Aí eu levantei ela, falei, vamos lá. E aí eu peguei ela, comecei a tipo, empurrar, assim, sabe? Empurrar ela para nem sei se fiz certo como psicóloga. Foi como, né? Aí eu falei, vamos lá. E aí ela falou assim, aí ela olhou para mim, eu peguei e comecei a empurrar ela. Eu podia ter me defendido, né? Falei, isso, você tem que se defender. Você não pode deixar a pessoa te agredir. E aí foi daí que eu comecei a pensar, falei, gente, eu não estou conseguindo acessar a minha própria filha, né? Uhum. Como é que eu vou conseguir? Porque você tem que educar, você tem que colocar limites. Então, acaba que a mãe é a bruxinha da história, né? Por mais que a gente tenha que ser positiva, gentil, mas a gente tem a visão da bruxa, né? Então, a minha maior dificuldade é justamente agora ensinar ela que ela tem que se defender e acessar ela. Isso eu acho que é o maior desafio. Peraí, gente.
É criança, porque eu eduquei a minha dessa forma. Seja educada, peça licença, por favor. E ela cresceu assim. Hoje ela é uma criança adolescente e tem que ter o grupo de adolescentes, né? E aí, de um tempo, ela não quer mais jogar, ela não quer mais brincar. Por que você não quer jogar mais? Porque eu sou ruim, então faz aula, está fazendo aula. Por que você não quer jogar com a turma mais? Porque tem uma adolescente que joga a bola na minha cara, porque tem uma adolescente que fala mal de mim perto das outras crianças, e eu vi ela falando mal de mim, e eu não quero mais jogar. Eu falei, o que você fez? Não faço, mãe, eu não vou jogar a bola nela, eu não vou xingar ela. Ela fala, meu Deus, e agora? Que situação ela está vivendo com os adolescentes? Ela está se isolando, porque ela não quer fazer a mesma reação. E tem uma do grupo que manipula as outras, né? E aí a minha filha falou, não, então eu fico na minha casa, eu não vou jogar. Eu não vai. Você fica assim, meu Deus. E aí, às vezes, ela prefere se isolar do que ela bater de frente com essa que está. E aí eu fico numa situação, falo, eu não sei. Aí eu pergunto, mas aí eu falei, não, deixar o que fazer, porque agora já é outra fase, é outra abordagem, e eu estou completamente assim, quero ajudar, mas também não quero interferir. E você, nessa fase de adolescência, você tem que pensar em 1001 coisas. Você não pode igual a criança, você impõe. Não, adolescente, gente, é outro mundo. Vocês veem que até nas nossas palavras a gente tem que ter um certo cuidado. Quando você fala, não pode bater, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, a criança cresce com esse pensamento, não pode, não pode, não pode, não pode, e aí acontece uma situação, ela não sabe o que fazer no lugar disso, né? Então, é muito o que você fez, assim, de mostrar para ela que, se acontecer, o que você pode fazer, né? Você pode segurar a mão do colega, você pode sair de perto, você pode se afastar, você pode pedir a ajuda de um adulto, e não simplesmente, tá, tem que, aí cada um vai ter as suas maneiras. Realmente uma violência. Imagina se fosse um adulto. A minha sensação no momento que ela contou foi justamente essa. Minha filha foi violentada. Tá que a criança que fez a violência nela também estava sofrendo violência, depois eu descobri, né? Foi outro assunto mais profundo. Mas imagina se fosse uma violência sexual, um abuso, alguma coisa. Ela ia ter guardado isso. Então, acho que esse que é o medo de todo pai, né? Não saber, né? Mas eu já tive um problema desse, que uma criança também fez uma coisa errada com um dos meus filhos e ameaçou. E nesse ameaçar, fez com que o meu filho se fechasse. E aí eu tenho dificuldade de captar coisas até hoje por conta de uma questão de quando ele tinha 2 anos. E eu estou falando hoje de uma criança de 8. Que alguém, acho que foi você que falou. Ah, foi você que falou que a filha foi contar só depois que tirou. Eu colho informações de quando ele tinha 3 anos. Entendeu? Então, assim, não é papum. Então, às vezes a gente pensa que assim, é só o adulto. E não, infelizmente não é só o adulto, é um primo mais velho, é um irmão mais velho, é um amiguinho, entendeu? Às vezes, e são coisas que pra gente é isso aqui, ó. É assim, ai, para com isso, que bobeira, você não é isso, pronto, acabou. Pra gente é isso, pra gente é essa coisa pequena. E pra criança isso vira um trauma, isso vira um medo, isso vira, né? Então, assim... Tá o mais próximo possível. Isso, e assim, você percebeu que ela estava mais agitada em casa, que ela estava com comportamentos diferentes. Então, assim, o que é que tem por trás disso? Não só porque a gente tem esse olhar,
a gente vai conseguir acessar. Tem crianças que são... Isso vai muito do temperamento, né? As crianças que são mais fechadas, outras que são mais expansivas. Mas quando você tem esse olhar de que tem algo acontecendo, você está mais atenta, isso é muito importante. Agora, nós vamos... as mães eram muito rígidas ou muito gentis e agora elas vão ser mais disciplina positiva. Deixa eu só comentar uma coisa antes. Vocês vão perceber algumas frases que ela fala sobre uma situação e ao invés dela usar a expressão mas, ela vai usar a expressão e. E depois a gente vai tentar entender o porquê disso. Filha, irei lavar apenas as roupas que estiverem no cesto de roupas sujas, ok? Eu sei que você quer continuar jogando videogame e o seu tempo acabou. Você pode desligar agora ou ele será colocado no seu armário. Vou pegar os brinquedos e guardar. Assim que vocês pararem de brigar e resolverem isso, eu devolvo o brinquedo, combinado? Eu sei que é difícil parar de brincar e é hora de jantar. Assim que eu terminar o jantar, a TV será desligada e vamos todos comer. Eu entendo que você prefere assistir TV do que fazer sua lição de casa. E a lição de casa precisa ser feita primeiro. Eu sei que você não quer fazer as tarefas domésticas. E qual foi o nosso acordo sobre quando elas seriam feitas? Você não quer escovar os dentes. E eu não quero que o bichinho estrague seu dente. Aposto uma corrida até o banheiro. Vamos ver quem chega primeiro? Você não quer ir para a cama e é hora de dormir. É a sua vez de ler uma história ou a minha? Eu vou retirar os pratos do almoço daqui a 15 minutos. E depois vou preparar um lanche no final do dia. Você vem comer agora ou vai esperar até o final da tarde? Assim que você terminar suas tarefas, eu irei te levar até a casa do seu amigo. E aí, qual a diferença das frases? Agora parece ter um motivo de eu fazer as coisas para, né, conseguir algum resultado, a mais vontade de fazer, né? Eu acho que vai aquela dúvida que você falou, assim, o que é punição e o que é consequência. Então, assim, você falou, né? Assim que o desenho terminar, nós vamos desligar a TV. Assim que você fizer a sua lição, eu vou te levar para a casa do seu amigo. Então, assim, a criança também tem que entender que as coisas não são simplesmente do jeito dela e na hora que ela quer, né? Eu posso, sim, impor condições, eu devo, sim, impor condições para ela entender que eu posso conseguir as coisas que eu quero. Mas eu também preciso fazer a minha parte. Não é só o que eu quero, não é só do meu jeito, né? Faz sentido isso para vocês? O que essas frases... como que foi essas frases para vocês, assim? Tem uma diferença no tom de voz, na maneira de falar. Tem uma diferença em que quando eu uso esse termo, assim, de ser gentil e firme ao mesmo tempo, eu estou dizendo para a criança o que eu vou fazer... E eu vou fazer. Então, quando a mãe diz assim, para os adolescentes, principalmente, né? Eu vou lavar as roupas que estiverem no cesto. Eu não vou lavar as roupas que estiverem jogadas no chão. E aí você realmente não lava as roupas que estiverem jogadas no chão. E quando ele quiser... Aí já é difícil, né, gente? Porque aí o quarto está daquele jeito, assim, né? Aí já é outro desafio, aí já é outra história, outra aula. Mas, assim, quando ele quiser usar aquela calça jeans que está enfiada embaixo da cama, aí você vai dizer, eu lavei as roupas que estavam no cesto. Da próxima vez... Mas aí já é o nosso julgamento. Mas aí já é o nosso julgamento, porque aí... Vai na lavanderia e lava. Ela pegou, foi lá, lavou e eu virei as costas. Então, não criei trauma, não, né? Amém.
Então, a ideia que a gente coloca aqui, né, do ser firme e gentil ao mesmo tempo, é para isso, para a criança entender que as coisas vão ser feitas, que as coisas vão ser cumpridas, de acordo com o que você falou, mas com respeito. Quando eu digo assim, Então, aqui, ó. Eu sei que você quer continuar jogando e o seu tempo acabou. Então, assim, eu estou dizendo, eu estou definindo. E aí, gente, não tem que ter aquela história, nossa, vou frustrar, vou chatear, nanana. Não. O que foi combinado foi isso. O seu tempo acabou. E o adulto tem que ser o responsável mesmo por coordenar, por colocar as regras, os horários. Então, e o seu tempo acabou. É hora do jantar. E aí ele vai fazer um chilique, vai brigar, e vai nananã. Ah, tá bom, filho, então fica mais 10 minutinhos. E aí amanhã ele quer mais 10, mais 20, mais 30. Não. O combinado foi esse. O seu tempo acabou. Você desliga ou eu desligo. E aí tem toda a consequência. Renata me fez lembrar ontem na academia. Cauã, o filho dela, faz academia comigo, ele tem 14 anos. E ontem eu estava muito cansado, fazendo academia. E eu estava no exercício, assim, faltavam uns 3 exercícios para terminar. Já tinha uns 50 minutos de academia e o Cauã ainda faltava 2. Eu olhei para o Cauã e falei, eu vou embora, né? Cauã, estou indo embora para casa. Você vai comigo ou você vai a pé? Eu não perguntei, então, se ele ia terminar a academia, se ele não ia. Eu só falei, estou indo embora, ou você vai comigo ou vai a pé? Aí a Renata me lembrou agora, eu vi vocês colocando o E, vai comigo ou vai a pé, né? Só tem essas 2 condições. Aí ele foi embora comigo. Nem questionou. Nem perguntou. Não vejo nada de mal nisso, porque não, gente. E assim, poderia ter ficado, poderia ter ido embora a pé. Mas na verdade, a questão é que muitas vezes a gente acha que a gente tem sempre que se adaptar à criança, a gente tem sempre. E, às vezes, ela tem que se adaptar a gente, ela tem que se adaptar à rotina, ela tem que se adaptar aos horários. Sim. Sim, é aquela coisa. A gente pode ser flexível, mas a gente não precisa também se desrespeitar só para salvar a criança o tempo todo. Então, tem que ter esse cuidado também com o adulto. Adolescente, né, gente? Tem a trava do celular, que durante a semana é 1 hora, fim de semana são 2, mas o WhatsApp deles é frenético, né? Aí quer que muda a regra. Não, passa meu WhatsApp para 2, porque a fulana fica 16 horas no celular, a ciclana fica 20 horas no celular, aí me mandou a mensagem, eu não respondi, eu não interagi. Aí você fica assim, meu Deus. Aí você solta o celular na mão do adolescente, não faz mais nada. Você põe a regra e o bloqueio e o rastreamento de 2 horas. Eu fico assim, e aí? Eu estou criando um trauma, eu estou deixando que o adolescente se interaja, porque hoje o mundo deles interagir é esse. Então, lá em casa, a gente está vivendo esse drama também. E aí, libera geral ou coloca mesmo o limite para essa interação? Ou ela vai ficar sem interagir e isso vem refletir na vida social dela? Não, essa vocês vão responder. O que vocês acham? Tira o celular ou libera geral? Bom, assim, o que eu penso é assim, não deve ser fácil realmente. Eu não estou na fase da adolescência para te responder com mais propriedade, né? Mas o que a gente entende é
nós também temos que ter uma flexibilidade, porque eles vivem nesse mundo virtual, eles fazem contato pelo celular o tempo todo, mas liberar geral, eu acho que não é uma opção. Acho que não é uma opção. Combinar os horários é super interessante, importante. Tudo bem. Você precisa de mais... O horário comercial é muito, hein? Horário comercial é muito, hein? Eu acho que tem que ter uma flexibilidade. Você tem que entender o que é prioridade, o que é confortável para vocês, como pais. E conversar com a criança. Você precisa de mais tempo, eles querem sempre mais tempo, eles querem 3 horas, você quer 1, então vamos entrar num acordo. Assim que você cumprir todas as suas tarefas, assim que você cumprir todas as suas obrigações, não sei exatamente como você vai impor, como você vai estabelecer esse limite e essa regra, mas tem que ser algo que seja confortável para você. Se você acha o controle importante, o rastreamento importante, faça. Porque eu também não sou da ideia de liberar geral, não. E isso é pessoal, porque eu acho as telas extremamente perigosas e o convívio pessoal fica muito restrito. Às vezes a gente vai em restaurantes, assim, tá cada um no seu celular, as pessoas não se conversam na mesa. As famílias viajam juntas e não se conversam, está cada um no seu celular. E é interessante, é legal, as crianças adoram, é estimulante. Então, o que acontece? Elas querem cada vez mais, e aí tem cada vez menos convívio, cada vez menos conversa. Os momentos de interação de família, eu acho super importantes e eu acho que precisam ser preservados. É o momento das refeições, o que pode ser feito junto. É um momento de estar junto, de bater um papo, de conversar. Não sei, assim, eu não sei te dizer uma maneira de resolver isso. Eu acho que pode ser conversado, pode ter uma flexibilidade, mas você também precisa ver o que é confortável para vocês. E não só para eles. Tem. Tem as faixas etárias, tem o tempo de tela, mas eu não sei te dizer exatamente. Eu sei que de 0 a 2 anos, a pediatra ela sabe. De 0 a 2 anos é 0 telas, não é isso? De 2 a... Passa o microfone, a gente vai passando. Pode pegar, por favor. Porque assim, o ideal é 0 tela até os 2 anos, mas atualmente deve ter uns 6 meses, mais ou menos 7, que a Sociedade Brasileira de Pediatria soltou, vai de uma flexibilização, né? Porque é impossível hoje em dia... 0 tela. 0 tela. Então, é o que essa criança está vendo, é mais e importante. com supervisão. Com supervisão sempre. Mais trabalho. Mais trabalho. Agora, na adolescência... Na mesa de refeições, não pode. A adolescência tem um tempo de tela? Tem, mas esse também eu não sei de cor, não. Existem estudos, mas eu não sei te dizer exatamente. Acho que é o mais importante. Mas eu acho que o mais importante é o que está vendo. Isso. Né? Uhum. E é justamente esse isolamento, que o adolescente vai acabar se isolando muito mais e querer ficar no tempo de tela. E aí a gente está perdendo o espaço para eles, que é muito mais fácil deixar na tela do que ficar lá. Com certeza. Supervisionando, né? E nós nos acomodamos, né? Igual eu tenho a pequena e o mais velho, né, que tem 5 anos. Aí ele tá assistindo e ela tá ali vendo também, sabe? Então, aí esses dias ele nem tava no cômodo assim, perto da TV. Aí eu falei, vamos colocar a Peppa pra você. Ela queria o Pikachu, que era o que o grande assiste. Sabe? Pokémon, que é uma coisa mais, né, assim, né?
Aí eu não sei como fazer Muito essa mais divisão. agitado, né? Esse assunto é polêmico, difícil de resolver. Acho que é muito particular, né? Em cada casa, em cada faixa etária. Às vezes tem que separar, não sei, no seu caso que você está falando, né? Um de 5 anos, uma de 1. Talvez assistir o desenho separado, com o tempo específico. É muita coisa para explorar aí nessa parte de telas, realmente. Eu quero formar grupos agora com vocês. Agora todo mundo vai participar, é uma atividade para todos participarem. Eu preciso de grupos de 4 pessoas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cada um grava seu número. 1, 2, 3, 4. Tá? O grupo número 1, pode vir aqui, por favor. Quem é número 1? Número 1. Karina, número 1. Adriana, número 1. Já eu vou explicar o que vocês vão fazer. Números 2. Você é número 2. Vocês podem se reunir aqui. Quem foi número 3? Vocês vão usar essas cartas. E o número 4 pode se reunir por aqui. Pode ficar por aqui, assim, não tem um espaço certo, não. É o seguinte, essa atividade é o seguinte. Essas cartas que eu entreguei para vocês são as cartinhas do baralho da disciplina positiva. Esse baralho, ele contém todas as ferramentas da disciplina positiva. Então, o que a gente está vendo aqui, elogio e encorajamento, ser gentil e firme, são ferramentas da disciplina positiva, ou seja, maneiras de agir em determinadas situações. Tá? Então, esse baralho contém todas as ferramentas, que são as coisas que a gente pode colocar em prática em diferentes situações. E, nessa atividade, o que é a minha proposta? Vocês vão escolher daquela lista de desafios de comportamento um desafio. Cada grupo vai escolher um desafio de comportamento. Vocês vão explorar essas cartinhas. Vocês podem até dividir as cartinhas, cada um lê 2 cartas. E vocês vão discutir e encontrar uma ferramenta que pode ser utilizada diante daquela situação, diante daquele desafio de comportamento. Ok? Deu para entender? Vocês querem falar o desafio para não ficar todos os grupos o mesmo? Vocês pensam em alguma coisa? Quem quer falar primeiro? Pode dividir as cartinhas, sim. Cada um explora alguma coisa para vocês pensarem juntos o que pode ser usado, o que pode ser feito. Não, essa é só a capa. Vamos lá? Vocês falam mais que eu, gente. Vou ser bem gentil. Vocês escolhem quem começa ou eu escolho? Vocês querem escolher? Vocês querem escolher quem começa ou eu posso escolher? Quem começa? Quem vai ser o orador dessa? Primeiro eu quero que vocês falem qual foi o desafio que vocês escolheram e qual ferramenta vocês poderiam usar nesse caso. Tá, pode ser, obrigada. Aí, no caso, eu vou falar o desafio. Pode já falar? Então, o desafio que a gente escolheu foi o medo, né? E a gente escolheu essas 2 cartinhas aqui. Uma que fala sobre as consequências naturais e outra que fala sobre encorajamento. Eu leio? Não precisa ler, só explica o que vocês entendem dessa ferramenta, como isso poderia ajudar. Por exemplo, aqui nas consequências naturais, está falando a questão de validar o sentimento da criança, né?
Porque, igual, às vezes a criança está apresentando um comportamento e a gente está ali reprimindo ela. E, às vezes, a gente traz o quê? O medo, né? E aí, se a gente valida o sentimento dela, a mamãe entende que você está assim. Você quer falar sobre isso? A gente está validando o sentimento dela, ela não vai se reprimir, não vai trazer medo para ela, e ela vai compartilhar conosco e vai ser acolhida. Pode ser só um ou ler tudo? Só um. A outra cartinha é sobre o encorajamento. Aí fala, encoraje criando uma conexão antes de agir, né? Você está conectado com a criança, né? Você dá a opção dela falar, você está conversando com ela, acolhendo ela e trazendo ela para você, para ela se expressar e falar o que aconteceu para ela não ter o medo. Vocês querem comentar alguma coisa, gente? Quer falar? Quer falar mais não? Tá bom assim? Ótimo. Palmas para o grupo. Mas bem isso, assim. O medo tem duas questões, né? Às vezes a criança tem o medo da punição, ou às vezes ela está apresentando medo mesmo de alguma coisa externa, de alguma situação. Então, validar esse medo, acolher esse medo é super importante. E não dizer para ela, ai, para com isso, que bobeira. É que nem a Mayara falou um momento, assim, às vezes aquilo para nós é bobo, é pequeno, é insignificante, mas para a criança é uma imensidão, é um turbilhão de sentimentos. Então, tanto acolher o medo, como encorajar a criança a, digamos assim, a desempenhar determinadas situações, determinadas funções, e enfrentar esse medo, né? São duas coisas interessantes. Muito bom. Vamos lá, quem vai falar? Ninguém quer? Ninguém queria falar aqui. Teve uma que até escapou. Qual é o desafio de vocês? O nosso é o ciúme. Aí o que nós assim encontramos mais adequado seria a questão dos abraços. As crianças agem melhor quando elas se sentem melhor. E você também. Abraços nos fazem sentir melhor. Aí nós discutimos em relação a essa questão de se ela está com ciúme, ela está sentindo insegurança, né? Eu imagino que seja insegurança, né? Então, talvez acolher a criança, abraçar, dizer que ele é muito importante, que nós amamos, né? Reforçar esse amor, comunicar o amor, né? E validar, né? Seria o que nós discutimos aqui, talvez uma forma, aí a psicóloga nos confirme, uma ferramenta de curar esse ciúme, né? Não sei se ciúme tem cura. Tem, Raquel? Como é que se cura o ciúme? Não sei, acho que curar não é não gosto muito dessa palavra, né? Porque é tão triste, né? Tem que ser natural, que ciúme faz parte do ser humano, né? A gente tem que validar esse sentimento. Só que a gente tem que criar mecanismos e ferramentas para explicar isso para a criança, porque senão isso vai repercutir para a vida toda. É isso que a gente estava discutindo aqui. A ferramenta de o validar os sentimentos, eu acho que é interessante e válido para qualquer situação. Porque o validar o sentimento é mostrar para a criança que você se importa. Isso que você está sentindo é importante. Às vezes, para nós, parece pouco, mas para ela é importante. Naquele momento, aquilo que ela está sentindo. Então, validar os sentimentos é sempre importante. E a questão do ciúme, muitas vezes a gente quer consertar a criança ou quer consertar a situação, né? Então, quando você fala curar o ciúme, é algo um pouco complicado nesse sentido. Porque esses dias eu vi uma mensagem, assim, uma situação de uma mulher gestante que já tem um filho de 2 anos, e o menino falava assim, eu não quero que o fulano brinque com os meus brinquedos, eu não quero que ele pegue os meus brinquedos. E aí ela vai tentar contornar aquela situação. Filho, mas ele vai ser muito pequenininho, ele ainda não vai usar os seus brinquedos e tal e tal. E aí ele insiste naquilo e ela entende que naquele momento ela não precisa consertar nada, ela não precisa corrigir nada. Porque ali naquele momento a criança só quer ser entendida. Tudo bem, filho, eu estou entendendo que você não quer que o seu irmão... Porque a gente tem a mania, assim, de... Não, mas o seu irmão vai ser o seu melhor amigo. Mas o seu irmão tem que ser
o seu melhor amigo. O seu irmão tem que ser, você tem que cuidar dele, você tem que respeitar ele, né? E a criança, naquele momento ali, que está chegando outra pessoa para tirar o colo dela, a gente acha que, por ter o título de irmão mais velho, ele é muito maduro. Ou, pelo menos, tem que ser. A gente cobra isso dele, né? Então, essa questão do ciúme, essa questão da briga entre os irmãos, envolve muito a nossa neutralidade, muitas vezes. Você ser imparcial, você estava falando, né, que muita briga. Quanto mais imparcial você é, mais você consegue... porque a criança, muitas vezes, ela tenta trazer você para o lado dela. Né? Minha mãe vai ficar do meu lado. A culpa é do outro. E nem sempre a culpa é só do outro. Às vezes, aconteceu uma situação em que envolveu ali os dois. Pode falar. Eu não sei se você recorda que você me deu uma dica, quando a gente estava lá no futebol com os meninos, que eu levei essa questão para você. Você falou assim, Adriana, neutraliza, deixa eles resolverem. Aí, se por acaso tiver alguma situação de perigo, que você tem que interferir, que a mãe tem que você interfira. Eu fiz isso lá em casa, deu muito certo. Quando eles começam a reclamar um do outro de ciúme, eu falo, vocês resolvam entre vocês. E eles estão conseguindo fazer isso. Os meninos dela já têm uma idade, 5 e 7. 5 e 7. 5 e 7, né? Então, já tem um certo entendimento, já é possível fazer isso. Com crianças muito pequenininhas, tem momentos em que realmente a gente tem que entrar no meio, tem que tirar, tem que afastar, porque elas se batem, elas puxam o cabelo, elas agridem mesmo. Então, muitas vezes a gente tem que tirar. Uma frase que eu gosto muito, não é uma frase minha, é de outra pessoa, e ela fala assim, problemas de criança vão ser resolvidos entre crianças. E, às vezes, eu falo isso para os meninos, mas isso foi conversado antes, né? Então, assim, vocês estão... Ou quando, às vezes, estão brigando pelo mesmo brinquedo, eu falo assim, a mamãe vai segurar esse brinquedo aqui, quando vocês resolverem o que vocês vão fazer, eu devolvo. Porque quando a gente entra no meio da briga e a gente fica do lado de um ou do lado do outro, eles entendem isso, eles entendem que eles podem conseguir a nossa atenção, ou eles podem conseguir... sei lá, colocar a culpa no irmão. Então, quanto mais neutro, realmente melhor. Cadê o meu microfone? Vamos lá. Quem vai falar? Você foi escolhido. Qual é o desafio? Então, agressividade. É até algo que eu me pergunto, né? Será que a criança nasce agressiva, né? Mas a gente tem percebido isso muito nas crianças. E aí entram todas essas questões. Porque, por exemplo, a gente vê crianças de colo esbofeteando a mãe, né? E a mãe dando sempre uma desculpa. É porque está com sono, é porque está com fome, é porque... né? Então, eu creio que essa criança vai estar sempre com esse sentimento reforçado, porque não foi ensinado. E quando eles ficam maiores, a gente percebe até um certo prazer em praticar gestos de agressividade, né? Como bater para ver a reação do outro, empurrar a cadeira para ver se o outro vai cair e machucar. E muitas vezes a gente fica se perguntando como trabalhar. Eu estava falando, é claro que a gente vai puxar para a área da gente, né? Eu falo que é indispensável uma parceria, né? Então, na escola, por exemplo, nenhum pai faz matrícula sem passar por uma entrevista antes, porque a gente tenta passar como a escola trabalha. O pai, quando vai colocar um filho na escola, ele tem que estar ciente das normas da escola, de como funciona. Eu acho que ele tem que se sentir muito à vontade, porque senão vai virar um embate, né, entre coordenação, direção, família. E é algo que tem me preocupado demais, porque a gente tem visto essa questão da criança que faz e até sorri depois que machuca o colega, né? E aqui nas nossas fichas, pelo menos nas que eu tirei, fala do evite mimar. Porque muitas vezes, quando a professora vai passar para os pais, olha, hoje aconteceu isso, ele fez isso, machucou o colega, né? E a mãe ou o pai escutam. E quando vão pegar a criança, já pega a criança, vem meu bebê, como foi hoje, o que aconteceu? Então, né, minimiza
a situação e, com isso, está reforçando o tipo, eu faço o que eu quero. A gente escuta de crianças de 4 anos, escutamos essa semana, não briga comigo porque eu vou contar para o meu pai e o meu pai vai brigar com você. Né? Então, eu sempre converso, olhando nos olhos, eu falo, não, o seu pai não vai brigar comigo, não vai brigar com a sua pro, porque a gente sabe o que é certo aqui. E você não está certo agindo dessa forma. Né? Então, eu sempre falo, e quando a gente vai conversar com o pai, a gente reforça isso. Então, eu penso que, no caso, tem aqui o decifre o código, que eu interpretei como um jogo, né, que a gente pode estar falando, como que a gente pode resolver isso? Né? Você acha que você agiu corretamente? Você já fez isso com um colega 3 vezes, e nossa conversa não deu certo. Né? Como é que a gente vai fazer? Enfim, eu penso, hoje eu fiz o meu primeiro curso, né, de disciplina positiva, embora eu me encaixei em várias propostas, né? Usei sem saber com as minhas filhas também, foi uma série de tentativas e erros, mas de mais acertos do que erros, né? E vim buscar, porque o que eu percebi foi que muitas mães estão aplicando de forma totalmente indevida, incorreta, estão se perdendo cada vez mais. E que bom que a gente tem outras abordagens. Quero me aprofundar, porque eu vi como nunca falar com precisão, a necessidade de falar com precisão dessa nova forma de educar, vamos dizer assim, para essas famílias tão perdidas. Então, na questão da agressividade, que eu tenho percebido um aumento de casos, e é como eu falo, é muito ruim a gente falar para o pai, olha, seu filho hoje foi muito agressivo com os amigos, fez isso, isso e isso. Mas pior ainda, a gente chegar todos os dias também para a mãe daquele que apanha sempre, porque eles escolhem. Né? Parece que assim, é uma semana só numa criança, depois eles passam para outra. É muito ruim também a gente falar para a mãe, olha, hoje o coleguinha bateu na sua filha, a gente fala sempre no singular, mas a mãe fala, de novo? Né? Eu não quero que meu filho... E, às vezes, é inevitável, porque a gente é muito limitado. Né? Então, o meu sonho é fazer funcionar, tanto em sala de aula, como eu já estou ali com o material para estudar, né? Como ajudar as famílias também. O desafio que a gente escolheu foi a mentira. E dentro das cartas que a gente tinha aqui, a gente escolheu compreenda o cérebro, porque o que aqui está falando é que quando as pessoas estão descontroladas, elas acessam a parte luta e fuga. Né? Então, assim, quando você... A gente conversou aqui e normalmente a mentira vem pelo medo da consequência que vai ter, pelo medo do que aquilo causou, do erro que foi, né, praticado. Então, quando a gente está na luta ou fuga, você vai escolher onde você vai estar menos enrolado. Né? Não é que vai estar mais fácil, é onde vai dar menos errado ali. E talvez não seja a melhor opção. Né? Então, a escuta ativa, que para nós pais educadores, eu vejo uma forma bem difícil, porque a gente sempre acha que sabe mais do que eles e sempre tem um sermão quase pronto ali. Então, é muito mais fácil você, quando pega uma mentira, você derramar, do que você tentar entender o porquê que aquilo aconteceu, porquê que veio com a mentira, porquê que não te contou, porquê que outro veio te falar. Então, essa escuta ativa, valide os sentimentos. Claro que não validar o medo, e que aí trouxe como consequência a mentira, mas, assim, validar que você entende que aquilo foi... Ele estava com medo da consequência, porque aquilo teve uma
foi uma atitude que não foi tão legal, que já talvez não tenha sido a primeira, tudo, enfim. E aí, a outra coisa é ensine as crianças o que fazer. A gente até isso aqui foi uma das cartas que a gente escolheu, depois eu estava aqui lendo, e aí eu parei para pensar. Ensine as crianças o que fazer. Aqui na carta ela fala como se fosse exemplo, né? Não bata, não está falando sobre mentira. Mas talvez esse ensine as crianças o que fazer venha muito mais para a gente, até como um tapinha na cara mesmo, de eu não quero que ele minta, mas assim, filho, eu vou sair, daqui a pouquinho eu volto. 7 da manhã eu voltei 8 da noite. É uma mentira, eu não voltei daqui a pouquinho. Eu voltei no final do dia. Né? Então, filho, fica aqui na escola, a mamãe já está de volta. Não, você vai pegar quando a aula acabar. Então, assim, talvez a gente também, esse ensine a criança o que fazer, inclua muito a gente nessa... Não são pequenas mentiras. A gente, às vezes, conta coisinhas... Né, que acha que não vai trazer consequência, mas as crianças elas estão entendendo. A mamãe saiu de manhã, estava com sol e está com lua, então não é assim tão rápido. Né? A mamãe disse que não ia sair, mas ela não está aqui em casa. Né? E a mamãe falou, enfim, então ensine as crianças o que fazer desde que a gente também saiba. Pelo né? exemplo, né? Muito bom. É impossível passar para vocês todas as ferramentas, então eu gosto dessa atividade porque pelo menos a gente consegue ver um pouco mais, né, um pouco mais possibilidades, um pouco mais ferramentas. E não, vocês não podem sentar. Na verdade, eu quero só falar rapidinho sobre isso aqui para a gente fazer a última atividade, que é a reunião de família. E na reunião de família, a gente vai precisar dos grupos. Se vocês quiserem sentar, vocês vão ter que se reunir de novo daqui a pouco. E a gente está no limite do tempo. Mas, assim, quando eu digo que erros são oportunidades de aprendizagem, eu quero que vocês pensem aí como é que vocês lidam com os erros, como é que os erros eram tratados quando vocês eram crianças e o que a gente pode fazer a partir de agora. Então, assim, quem aí nunca escutou, né, você derruba um copo d'água e leva uma bronca, você... faz alguma coisa errada, quando criança, você fez alguma coisa errada e levou uma bronca e não necessariamente aprendeu nada com isso. Então, quando eu falo que erros são oportunidades de aprendizagem, eu gosto sempre de trazer para a parte do adulto. Assim. Se chega uma amiga na sua casa e você vai servir um suco para ela e ela derruba o copo na mesa. Nossa, de novo? Mas você é tão desastrada, por que você fez isso? Presta atenção. Quem fala isso para a amiga? Mas a gente não fala isso para a criança, às vezes, presta atenção. Não é? Eu estou, assim, exagerando, talvez nem tanto. Mas a gente não dá a possibilidade, a opção, a permissão para a criança errar. E a gente também derruba água, a gente também quebra copo, a gente também faz um monte de coisa, né? Mas muitas vezes a maneira que a gente trata os erros vai deixar a criança naquela história lá de que eu preciso fazer tudo certo para agradar o outro, para não decepcionar ninguém. Então, filho, o que aconteceu aí? Ah, derrubei o copo. Por que isso aconteceu? Porque estava na minha frente, porque estava assim, porque eu não tomei cuidado. Levar a criança a entender aquele erro, o que aconteceu, o porquê que ele aconteceu e o que a gente pode fazer com isso. E não simplesmente condenar o erro. Não simplesmente abolir, dizer que aquilo não pode e tudo mais.
Agora eu queria que vocês se reunissem de novo para a gente falar da reunião de família, porque é uma ferramenta muito, muito válida, muito importante. Ela está na pasta de vocês. Beijo. Essa última atividade está na pasta. E aí a gente vai tentar fazer rapidinho. Deixa eu pegar uma pasta aqui para mim. Na primeira parte da folha, depois vocês podem ler com mais calma, que são dicas importantes para realizar essas reuniões de família. As reuniões de família, elas também podem ser adaptadas em outras situações. Elas podem ser muito interessantes. No livro da sala de aula, tem as reuniões de sala de aula. Nesse mesmo formato da reunião de família, podem ser feitas reuniões em sala de aula, tá? E a ideia é o seguinte, a gente vai seguir esses 9 passos para uma reunião de família efetiva. Eu vou ler com vocês para a gente acelerar um pouquinho, que estamos quase no final. Então, apresentação. Vocês vão, pela primeira vez, se vocês colocarem isso em prática, vocês vão fazer isso pela primeira vez, então ninguém sabe o que é. Vocês vão explicar o que vocês vão fazer. Vamos fazer nossa primeira reunião de família. Vamos ler esses passos em voz alta e colocá-los em prática. O bastão da fala é algum objeto que habilita a pessoa a falar. Então, vocês vão escolher uma caneta, um brinquedo. Quem estiver com o bastão da fala tem o direito da fala, para que não fique um interrompendo o outro o tempo todo. Esse bastão da fala será passado para cada um. Lembrar que apenas uma pessoa fala por vez e todos terão a chance de falar. E aí vocês podem envolver a criança para ler os passos e tudo mais. Essa parte do reconhecimento ou apreciação eu acho muito legal, porque são coisas que, às vezes, no dia a dia, a gente não costuma fazer, ou às vezes passam e a gente não fala. Cada um de nós irá fazer um comentário positivo de algo que apreciamos sobre cada membro da família. Gostaria de agradecer, gostaria de reconhecer, gostaria de reconhecer o quanto você foi responsável com a sua tarefa de casa essa semana. E é bom que a gente seja mais concreto com essas coisas, para a criança realmente entender, né, o que você aprecia. Eu quero te agradecer porque você lavou as louças essa semana como nós combinamos. Eu quero reconhecer o que você fez com o seu irmão. Alguma coisa positiva, para a gente começar a reunião de família com um tom positivo. A pauta de reunião é um papel que ficará em algum lugar, né? Ele sugere aqui na porta da geladeira para que todos possam ter acesso e adicionar problemas durante a semana. Vocês irão notar que o assunto sair de casa atrasado de manhã está na pauta para pensarmos juntos em soluções. É só um exemplo. Então, assim, vocês podem ir anotando as coisas que acontecem durante a semana, coisas... Lembra daquela história da gente não ficar só focado no problema, né? Então, a gente coloca ali na pauta de reunião alguma coisa que a gente pode resolver juntos depois. Ou se é um problema... Normalmente, problemas que estão afetando toda a família. E aí, vocês vão convidar todas as pessoas a darem sugestões. Então, agora nós vamos falar qualquer sugestão que possa resolver esse problema. E aí pode ser qualquer ideia. Depois a gente vai escolher as soluções, definir o que a gente vai colocar em prática. Mas nesse momento eles podem falar qualquer coisa, eles podem falar o que vier à cabeça para resolver aquele problema. Incentive as crianças a falarem primeiro, quem gostaria de começar, quem gostaria de falar ideias malucas, qualquer ideias que vierem à cabeça. E aí vocês vão, depois, juntos, escolher quais são as melhores soluções, as soluções mais adequadas para aquela situação. Só que essas soluções, elas precisam ser relacionadas, ou seja, elas têm que ter a ver com aquele problema, não pode ser uma solução, né, nada a ver.
razoáveis para que todos consigam cumprir, respeitosas com todas as pessoas e práticas, ou seja, coisas realmente que eu consigo fazer, que eu consigo colocar em prática. E aí vocês vão juntos decidir qual foi a solução escolhida por todo mundo. E depois que essa reunião tiver finalizado, vocês vão encontrar uma atividade divertida, porque ali fecha a reunião de família com um tom também positivo, com um tom divertido. E de alguma forma que as crianças queiram se envolver, queiram participar. No início, parece meio mecânico, meio estranho, mas depois que você consegue envolver a criança, depois que você consegue, elas já começam a cobrar, elas já começam a querer fazer. Que dia que a gente vai conversar e eles querem escolher a atividade, vai ser um jogo, vai ser um desenho, vai ser fazer uma pipoca juntos, alguma coisa assim, tá? Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Eu queria fazer com vocês essa atividade. Nós temos 15 minutos. Mas vou deixar vocês escolherem se essa leitura é suficiente para vocês entenderem sobre a reunião de família ou a gente pode colocar isso em prática escolhendo realmente um desafio para a gente trabalhar. O que vocês decidem? Ou não, quero ir embora, já entendi. Pode ser, pode ser. Tá, então tá bom. Uma família grande. Você tem que ir? Tá bom. Vamos escolher, então, um desafio, mas assim, um desafio concreto, não exatamente esses aqui, alguma coisa concreta. A criança que se atrasa para a escola, ou a criança, ou a rotina da noite, alguma coisa assim. A rotina da noite? Tá. Então, vamos lá. Nós temos aqui... Só que essa reunião aqui de família vai ser mais ou menos, porque, assim, essa família é muito grande. Eu preciso que vocês vão tentando passar o microfone para quem quiser falar. Então, tá bom. Então, que ideias vocês... Ou então vocês vão falando e eu vou repetindo aqui. Que ideias vocês têm para a gente resolver esse problema da rotina da noite? O que a gente pode fazer? Estabelecer o horário de estar na cama. Ok. Então, fica estabelecido um horário para estar na cama. O que mais? Sim. Então, estabelecer um horário. Fazer um planejamento para estar pronto nesse horário. Ok. Desligar a TV antes da hora de dormir. E aí vocês vão falando ideias e as crianças vão falando ideias. Algumas ideias vão ser realmente nada a ver, outras ideias vão ser razoáveis. Depois desse momento em que a gente fala essas ideias, vocês vão pensar. Então, agora nós vamos escolher uma ou duas maneiras, uma ou duas estratégias para a gente fazer aqui na nossa casa para que esse problema se resolva, ou para que essa situação fique melhor para todo mundo. Dessas ideias que nós tivemos aqui, nós tivemos poucas ideias, mas na hora da reunião provavelmente vão ter mais. E aí vocês vão dizer para a criança, o que vocês acham da gente fazer um planejamento de todas as coisas que temos que fazer para dormir na hora certa. E aí vocês vão fazer esse planejamento. O que precisa ser feito primeiro? O que vai ser feito primeiro? Com crianças pequenininhas, existe até uma coisa bem legal que a gente faz, que é um quadro de rotinas. E o quadro de rotinas não é feito pelo adulto. O quadro de rotinas é feito junto com a criança. Como assim? O que você precisa fazer para dormir no horário certo? Eu preciso colocar o pijama,
Ou você vai falando junto com ele também, né? Criança pequenininha não vai falar tudo. Preciso colocar o pijama, preciso escovar os dentes, eu preciso fazer xixi, eu vou ler uma história. Ok. Dessas coisas que nós falamos, qual é que vem primeiro? E aí ele fala. E aí você pode tirar fotos da criança fazendo todas aquelas atividades. Você pode tirar foto da criança escovando os dentes, foto da criança colocando o pijama. E você monta um quadro de rotinas com todas as fotos. Isso pode ser feito em outros horários também, para outras situações. A hora de ir para a escola. Eu não tenho um quadro de rotinas, mas eu falo para os meninos que eles têm que fazer 4 coisas depois que termina o almoço. Colocar o uniforme, colocar o tênis, escovar os dentes e fazer xixi. Aí, depois que eu combinei com eles que tem essas 4 coisas, eu parei de gritar. E aí, agora eu falo assim, o que falta? Às vezes eu ainda tenho que gritar, porque está em cima da hora. Mas assim, ao invés de eu ficar todos os dias falando, vai escovar os dentes, vai colocar o tênis, vai colocar o uniforme, vai fazer xixi, repetindo a mesma coisa todos os dias, agora eu falo assim, quantas coisas você já fez? Ah, só 2. O que falta? Sabe? Fica muito mais leve para eles e para nós. Então, eu não tenho esse quadro de rotinas, mas é uma coisa que pode ser feita, ou pode ser feito esse combinado com as crianças maiores, que é muito válido também. E depois desse momento em que a gente escolheu o que vai ser feito, o que vai ser colocado em prática naquela semana, nós vamos fazer uma atividade juntos, porque aí vira um momento de família, vira um momento de interação. Vamos fazer um bolo, vamos fazer uma sobremesa, vamos fazer uma pipoca, vamos jogar, vamos escolher um jogo, vamos desenhar juntos, enfim. Porque a ideia é resolver um problema com a ajuda de todos e ter um momento de proximidade. No final da reunião, vocês escolhem juntos uma atividade. E muitas vezes, eles ficam ansiosos pela próxima reunião para escolher a atividade, ou eles já vão tendo ideias durante a semana. É muito bonitinho. É muito interessante. E assim, a reunião de família, a ideia é que se faça pelo menos uma vez por semana. Um momento breve, não tem que ser 2 horas, porque senão vira sermão. E aí vocês têm que ler a folha anterior, que não deu tempo da gente ler. Porque a ideia da reunião de família não é dar sermão, não é impor, não é, sabe, é discutir juntos a resolução de um problema. Né? Na sala de aula, o livro traz muito rico isso, né? Ok, nós temos esse problema, como que nós vamos resolver isso juntos? Bem interessante. E a atividade divertida é para que o momento realmente se torne bom, agradável para todo mundo. A recomendação da reunião de família é para crianças a partir de 4, às vezes 5 anos. Mas o que eu falo é assim, isso não impede de você ter os momentos de tentar fazer. Como nós vamos resolver esse problema, tá? Agora, a reunião de família ela é muito legal a longo prazo. Não necessariamente a gente vai colher os frutos ou vai colher agora, imediatamente. Mas a gente já entendeu que a gente está ali buscando habilidades a longo prazo. Né? E eu já vou encerrar com vocês com essas perguntas aqui. Sempre que acontecer uma situação, sempre que vocês se depararem com algum desafio, tomarem alguma decisão, ou pensarem como eu posso resolver isso, tentem lembrar disso aqui, né? Que comportamento é esse? O que é que tem por trás desse comportamento? O que é que está acontecendo com essa criança? Essa minha maneira de resolver, eu estou focada nas habilidades de vida ou eu estou focada em resolver só aquilo que está ali na minha frente? Eu estou sendo respeitoso com a minha criança e comigo? Se eu estou sendo respeitoso só com a criança, eu estou passando por cima dos meus valores, dos meus princípios. Então, também tem que ter esse cuidado.
Eu faria isso com um adulto? Eu gosto muito disso, assim. Eu faria isso com uma amiga minha? Eu falaria dessa forma? Isso aí é para a gente pensar e refletir. Acabou minha água. Esse faria isso com uma amiga, né? Então, vamos fazer uma simulação maluca aqui, só na ideia, porque na prática acho que não vai ser possível. Mas vamos pegar durante 2 dias, com todas as rotinas de banho, de alimentação, de escola, 2 dias com o filho do outro. Vai os filhos para minha casa e os meus para a casa de vocês. Será que a gente vai tratar os filhos do outro da mesma com forma? toda essa rigidez e gritar, e bater, e humilhar? É engraçado que a gente tem muito mais paciência, às vezes, né, com os filhos dos outros ou com os sobrinhos do que com os nossos. Muitas vezes, né? Muitas vezes. É comum isso acontecer. Mais uma colaboração que eu queria colocar, rapidinho, porque aqui no número 5, que é quando vai listar uma chuva de ideias para listar a solução do problema, porque eu estudei isso em administração de empresas, né? O brainstorming, que é chuva de ideias para a solução do problema. E aqui você colocou uma frase importante, e talvez quem nunca fez pode achar que é bobagem. Ó. No finalzinho, todas as ideias são bem-vindas e não serão analisadas naquele momento que está fazendo a chuva de ideias. Só listar e pronto. Isso porque inibe. Se você começar a cortar, não, isso aí é bobagem. Aí pronto, você matou a criatividade de todo mundo. Isso. Ninguém vai querer dar ideia mais. Então deixa dar as ideias, anota todas. Depois que acabou, discute. Aí começa a cortar. Depois escolhe, né? Então, dentro assim, desses 3 R aqui, né? Isso. Está relacionada com o problema? Não. Não. Então essa aí começa a fazer o corte. Porque se a criança vir e fala assim, vamos todo mundo pulando para o quarto. Não, isso não, que bobagem. Ela não vai falar mais nada. Ninguém fala mais nada. Anota, deu as ideias, né? Anota as ideias, depois escolhe. Depois escolhe. Uma coisa que eu quero deixar para vocês aqui, tá visível minha foto aqui? O que vocês estão vendo? Uma cartela de ovos, faltando um ovo. E aí vem a Raquel do antes e depois da disciplina positiva. Essa foi depois, graças a Deus. Eu cheguei, sei lá, do mercado, botei as compras em cima da mesa e coloquei a cartela de ovos em cima da mesa. E fui ao banheiro, não lembro exatamente. Essa foto é antiga. E quando eu voltei, estava faltando um ovo na carteira. E eu falei, como assim? O que é isso aqui, né? E aí eu fui perguntar o que tinha acontecido. E o Daniel veio todo orgulhoso dizer para mim que ele tinha mexido no ovo e que o ovo tinha quebrado, mas que ele segurou desse jeito assim e levou no lixo e não caiu nada no chão. Gente, eu não tive coragem nem de brigar, né? Porque eu já estava estudando, ainda bem. Mas o que eu quero dizer com isso é que, assim, antes provavelmente eu teria brigado, antes provavelmente eu teria dado uma bronca. Não mexe nisso, para que você foi mexer nisso, o que você foi fazer? E aí, na hora, me veio assim, o que é um ovo daqui a 5 anos? O que é um ovo daqui a 10 anos? O que é, muitas vezes, coisas pequenas que a gente fica tão preso? O que é isso lá na frente? Então, assim, esses exemplos, essas coisas do dia a dia, me mudaram muito, eu mudei muito com relação a isso, a ficar muito presa, no sempre estar certa, no sempre fazer certo, no sempre obedecer. Então,
Teve um dia que ele saiu de casa com tênis para a escola e com... Eu não lembro se ele estava só com as meias nas mãos, mas eu acho que ele estava com meias e tênis nas mãos. E aí a vizinha entrou no elevador e falou, uai, mas como assim? Eu falei, depois ele tira. Ela falou, mas você vai deixar ele para a escola desse jeito? Eu falei, uma hora ele vai precisar usar as mãos e vai tirar. Falei para ela, eu estou escolhendo as minhas batalhas. Porque antes eu brigava por tudo. Antes eu queria tudo do meu jeito, antes eu queria tudo certinho, corretinho. Como se fosse mesmo um manualzinho de instrução. Então, esse tipo de coisa me mudou muito e me marcou muito, por isso que eu queria deixar para vocês essa mensagem. O Grupo Neurocol é o grupo que eu faço parte, né, de trabalho, eu sou neuropsicóloga, é um grupo também de neurocirurgia. E a Play Market é o pessoal responsável pelo meu marketing, pelo evento, pelas gravações. Se alguém precisar desse trabalho, está aí disponível para vocês, o contato deles. E os meus contatos, se alguém quiser falar comigo, se alguém quiser entrar em contato comigo. E eu quero agradecer muito vocês estarem aqui, porque vocês fazem parte do meu sonho de levar essa informação, assim, de transformar famílias, de transformar a vida de crianças através da nossa transformação. Porque se a gente, como pais, se transforma, e eu entendi muito isso, eu não vou conseguir encontrar o problema a solução do problema na criança. A solução está em mim. Não, gente, mas eu estou chorando, vocês estão chorando também? Como é que faz? A solução está em mim. Então, a maneira como eu reajo àquele comportamento, a maneira como eu trato a minha criança, é o que vai fazer a diferença. Então, muito obrigado por estarem aqui, por ficarem até agora me ouvindo falar e falar e falar. E eu sei que a gente não vai ser perfeito, eu sei que a gente não vai conseguir 100% do tempo, mas se a gente estiver buscando, se a gente estiver tentando, e se a gente entender que cometer um erro faz parte. Eu posso pedir desculpas, eu posso voltar atrás, eu posso fazer diferente da próxima vez. É essa sementinha que eu quero plantar, é essa sementinha que eu quero que fique aí martelando na cabeça de vocês. Porque mesmo que a gente erre, a gente está buscando acertar. Obrigada. Eu quero pedir... Obrigada. Eu quero pedir só mais uma coisa. Quem não tiver com muita pressa, eu acho que todo mundo tá, mas assim, se alguém puder dar só umas palavrinhas, vocês estão liberados, mas assim, eu queria gravar algumas pessoas dizendo assim, como foi o curso, o que achou, como foi, se foi válido para vocês. Quem tiver essa disponibilidade, por favor, fala esse depoimento para mim, tá? Mas obrigada. Estou à disposição. Se quiserem conversar, trocar ideias, podem entrar em contato comigo. Tá bom? Beijo.